que eu, enquanto nutricionista, acho da terapia de reposição hormonal, né? Vamos lá. Eu não sei se alguém aí faz terapia de reposição hormonal, se já ouviram falar sobre terapia de reposição hormonal, que é algo que já vem sendo feito há bastante tempo, né? Mas existe aí um lado que é a favor da terapia de reposição hormonal e o outro lado que não é a favor, né, da terapia de reposição. E aí eu vou falar o que eu acho da TRH, né? Para quem não conhece, a TRH é o uso de hormônios para equilibrar ali um nível hormonal que está baixo, né? Então, essa terapia de reposição hormonal, ela pode ser feita tanto com estrogênio, com progesterona e com testosterona, os três juntos, tá? Ou só estrogênio e progesterona, ou só progesterona. A gente ouve muito falar sobre terapia de reposição hormonal com mulheres, né, na menopausa, mas terapia de reposição hormonal também é feito com homens, né? E aí depende muito do protocolo que vai ser usado. Com os médicos que eu trabalho mais com mulheres, né? A gente faz muito estrogênio, progesterona e testosterona, tá? Mas depende muito da mulher e é sobre isso que eu vou conversar aqui. Primeiro de tudo, eu, Ana Paula, sou nutricionista e eu não faço terapia de reposição hormonal, porque nutricionista não pode prescrever hormônios. Então eu trabalho com médicos que fazem a terapia de reposição hormonal. E é só médico que pode fazer terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal é só feita por médico e médico especializado. Então nutricionista não faz. Mas como eu sou uma nutricionista que trabalho com qualidade de vida, com longevidade, trabalho com saúde da mulher, eu preciso obrigatoriamente saber sobre hormônios, saber como funciona o metabolismo hormonal e entender sobre terapia de reposição hormonal, já que muitos dos meus pacientes fazem a terapia de reposição hormonal. Então, eu, quanto nutri, tenho que entender muito sobre hormônios, sobre o metabolismo hormonal. E eu vou dar minha opinião sobre o uso da TRH, tá? Então, como eu falei, a TRH, ela pode ser feita somente com estrogênio, com estrogênio e progesterona, com estrogênio, progesterona e testosterona. Para quem é indicado a terapia de reposição hormonal? Terapia de reposição hormonal, gente, não é para fins estéticos, tá? Terapia de reposição hormonal é para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo que estão com seus níveis hormonais mais baixos, tá? E o que é melhorar a qualidade de vida? Melhorar o sono, melhorar o humor, né? Quando você faz, por exemplo, uma reposição de progesterona, você melhora todo o nível GABAérgico dessa paciente, melhorando a ansiedade, melhorando a disposição, melhorando o sono, né? O estrogênio melhora a qualidade da pele, né? Quando você faz a associação do estrogênio com a testosterona, você melhora os fogachos, a libido, você melhora a composição corporal, diminuindo o percentual de gordura, aumentando massa muscular. Só que hormônio, ele deve ser tratado, né? Uma deficiência hormonal deve ser tratada com hormônio sempre antes fazendo todo um trabalhinho de casa que é melhorando o estilo de vida desse paciente. Por quê? Terapia de reposição hormonal não é a solução para nenhum problema. Terapia de reposição hormonal tem riscos, não é só benefícios. Então, terapia de reposição hormonal tem sim risco de câncer, tem sim risco de alteração cardíaca. Então, a minha dica o que eu acho enquanto nutricionista, se você for fazer terapia de reposição hormonal, a primeira dica, procure um médico que saiba fazer terapia de reposição hormonal, né? Não saia fazendo com qualquer médico, procure várias opiniões, tá? A terapia de reposição hormonal, antes de ser feita, tem que ter uma avaliação muito precisa do paciente. Você tem que avaliar o paciente como um todo, tem que avaliar todo o histórico hormonal desse paciente. Tem que avaliar o histórico de vida e o histórico genético desse paciente antes de fazer uma terapia de reposição hormonal. Isso é muito importante, porque tem riscos e tem muitos riscos em relação à terapia de reposição hormonal. Não é 100% seguro, tá?
Uma outra questão, a terapia de reposição hormonal não aumenta a sobrevida do paciente. Você não ganha mais anos de vida. Você melhora a qualidade de vida desse paciente, tá? Mas não tem relação com o aumento dos anos de vida. Não tem nenhum estudo que mostre isso. Você melhora a qualidade de vida desse paciente, tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre a questão dos riscos em relação à terapia de reposição hormonal. E por isso que eu acredito que antes de ser feito qualquer TRH, é importante o monitoramento desse paciente que vai fazer a terapia, tá? Eu vou falar aqui mais específico para a mulher, porque é o público que mais me perguntou sobre a TRH, tá? Quando a gente pensa numa avaliação do paciente, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção na TRH é se esse paciente tem histórico cardíaco na família, se ele tem histórico de câncer, porque se tiver, a terapia de reposição hormonal, ela tem que ser muito bem feita e muito bem monitorada, porque esses são os maiores riscos da terapia de reposição hormonal, tá? Segunda questão, o timing que essa mulher vai fazer a terapia de reposição hormonal. Isso é muito importante, para mim esse é um dos maiores riscos de uma mulher estar fazendo terapia de reposição hormonal. E o que é o timing? Eu recebo muito paciente, mulher, né, que já entrou na menopausa há 5, há 10 anos. E ela vai num médico e o médico indica a terapia de reposição hormonal. E isso é um grande risco para essa mulher. Se a mulher entrou na menopausa... O que é entrar na menopausa, né, gente? Entrar na menopausa. Hoje, dia 25/10. Minha menstruação veio hoje, fiquei 1 ano sem menstruar. Meus exames, LH, FSH, tudo alterado, tá? Ficou 1 ano sem menstruar, aí a gente considera que você está na menopausa. Então, para se considerar na menopausa, você tem que ficar 1 ano sem menstruar a partir do último dia da sua menstruação. Aí você entrou na menopausa, tá? Quando a mulher entra na menopausa, há uma redução do estradiol. O estradiol é um hormônio que, quando cai, diminui a produção de óxido nítrico, aumentando aí as placas de ateroma, levando aí a um risco cardíaco. Então imagina uma mulher que tem um estradiol baixo, que entrou na menopausa, tem 5, 10 anos, e aí do nada o médico fala assim para ela: vou começar a usar estradiol com você. Essa mulher já tá com a produção de óxido nítrico baixa, já formou placa de ateroma. Esse estradiol usado nessa mulher que já entrou na menopausa 5, 10 anos, tem um risco inflamatório muito grande, por isso que não é indicado terapia de reposição hormonal para mulheres que já entraram na menopausa há um tempo, 5, 7, 10 anos, tá? Por isso que o time da terapia de reposição hormonal é muito, muito, muito importante. Então tem um estudo muito grande que fizeram avaliando mulheres já menopausadas há um tempo, usando o estradiol, e teve aí um grande número de mulheres que morreram após a terapia de reposição hormonal. Por quê? Iniciaram a terapia depois de muito tempo menopausadas. Essas placas de ateroma formadas por conta da baixa do estradiol, com o uso do estradiol muito tempo depois, elas se inflamaram, se deslocaram, levando aí uma alteração e uma doença coronariana, um infarto, tá? Então, é muito importante o time da terapia de reposição hormonal. Então, o que eu vejo e o que a gente mais trabalha aqui no consultório com os médicos que eu trabalho é usar o TRH no climatério, né? Que é aquele período que a mulher está entrando na menopausa. Fazer terapia de reposição hormonal, a mulher já estando na menopausa, 5, 10 anos, é super contraindicado. Então, o melhor momento para a mulher fazer terapia de reposição hormonal é no período do climatério, que é aquele período que você já começa a ver as oscilações, né, nos exames, você já começa a ver as oscilações na menstruação da mulher, mas ela efetivamente não entrou na menopausa, tá? Muita gente me pergunta assim: uso estrogênio, progesterona, testosterona, o que eu uso? Vai depender muito da mulher também. Por isso que é importante vocês guardarem os seus históricos de exame. Por exemplo, se você é uma mulher que teve ovário policístico quando jovem, tá? Você é uma mulher mais androgênica. Então você tem uma
uma predisposição a ter mais um ambiente inflamatório no seu corpo. Então, por isso que é importante se conversar isso com o médico. Uma mulher que tem um ambiente mais inflamatório, é importante que você desinflame antes de usar um hormônio, tá? O que eu vejo, gente, é que a maioria das mulheres que fazem o TRH não conta o histórico pro médico, não leva os exames, o médico também não investiga, o médico também não avalia, tá? Então é muito importante essa avaliação. Antes de você fazer uma terapia de reposição hormonal, é muito importante que você faça um ecodoppler de carótida para você ver como que tá a formação dessas placas de ateroma, porque o grande risco da terapia é o risco cardíaco, o risco de câncer, tá? Vamos lá, eu separei um monte de coisa aqui para falar para vocês. Na TRH, é importante que a gente tenha o acompanhamento também desses hormônios. E o que eu vejo? É que durante a terapia de reposição hormonal, a mulher vai no médico, o médico indica a terapia de reposição hormonal e ninguém mais volta no médico. Fica usando aí o hormônio pro resto da vida e não faz todo o acompanhamento. E é muito importante fazer todo esse acompanhamento no tempo estipulado ali pelo médico, 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, tá? O que acontece? Toda vez que a gente faz uma terapia de reposição hormonal, você tem o seu mecanismo oxidativo funcionando a mil. O que é isso? Você tem um aumento da produção de radicais livres no seu corpo. O que são radicais livres? São moléculas estáveis que vão causando ali alteração nas suas células, alteração de DNA, podendo, por exemplo, levar a um câncer, tá? Então, é muito importante que você avalie esse mecanismo oxidativo. Uma pessoa que faz TRH e some do consultório é uma pessoa que não tem acompanhamento, então ela está em risco, tá? O que acontece? Os nossos hormônios, eles são intercambiáveis, foi o que eu conversei nas últimas lives, eles mudam. A testosterona, quando você usa, necessariamente ela não fica testosterona, ela pode virar DHT, ela pode virar estradiol, a progesterona ela pode virar cortisol, ela pode virar DEA, ela pode virar aldosterona, então nossos hormônios, eles mudam. E é importante fazer essa avaliação para ver essas mudanças que estão acontecendo. Então, todo hormônio que você usa vai produzir metabólitos, que podem ser ativos ou inativos. Se esse metabólito for ativo e ele aumentar a produção de radical livre, você tem grandes chances de trazer uma alteração de DNA e desenvolver um câncer, tá? Então, é importante, toda vez que você faz uma TRH, estar junto fazendo ali o uso de antioxidantes, principalmente os antioxidantes presentes nas brássicas, que é o indol 3-carbinol. Então, quando você faz um TRH, preste atenção nisso, você aumenta aí todo o mecanismo oxidativo nas suas células. Dependendo desse mecanismo oxidativo, você pode produzir substâncias que são nocivas ao seu DNA e aumentar aí as chances de você desenvolver um câncer. Então, toda vez que você fizer um TRH, é necessário que você faça uso de antioxidantes juntos. E um dos antioxidantes principais associados ao TRH é o indol 3-carbinol, presentes aí nas brássicas, couve-flor, couve, rúcula, brócolis, né? Que são aí o grupo das brássicas, que tem o indol 3-carbinol, tá, gente? Fora isso, a gente tem que usar outros antioxidantes. Curcumina é excelente, associado a uma terapia de reposição hormonal, vitamina D, atividade física, tudo aí para diminuir nível inflamatório no corpo de vocês. E uma questão muito importante na TRH é a gente avaliar, né, dentro desse monitoramento do paciente quando ele usa, as enzimas 5-alfa-redutase e aromatase. O que é isso, tá? Lembra que eu falei que os nossos hormônios são intercambiáveis? Eles mudam? Essas mudanças, elas acontecem através de enzimas. Duas enzimas são muito importantes. A 5-alfa-redutase e a enzima aromatase. Dependendo da ativação dessas enzimas, esses hormônios eles mudam e aí causam vários problemas no nosso organismo. Então, por exemplo, se você está usando uma testosterona que foi indicado para você aí,
e você não faz o monitoramento dos seus hormônios, você não sabe se essa testosterona está testosterona. Vamos dizer que você está ativando muito uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. Então a testosterona, quando você usa, ela pode ficar testosterona, ela pode virar um DHT ou ela pode virar estradiol. Isso tudo depende da enzima que você está ativando, tá? Se você ativa muito a enzima que vira testo em estradiol, você aumenta o estradiol no teu organismo. Estradiol demais também não é legal, tá? E como que eu sei que essa enzima está sendo ativada? Principalmente, se você é uma mulher que durante toda a vida teve uma predominância estrogênica, você vai ativar mais essa enzima, tá? Quem é a mulher com predominância estrogênica? Mulher que tem endometriose, mioma, tá? Adenomiose são as mulheres que têm predominância estrogênica. Ou, se você é uma pessoa que tem um ambiente inflamatório no teu corpo. O que é um ambiente inflamatório? Uma mulher que tem um percentual de gordura muito alto, uma mulher que está aí com estresse muito alto, está dentro de um ambiente inflamatório. E aí, essa testosterona que você está usando para melhorar o teu percentual de gordura, a tua massa muscular, se você está ativando muito a enzima que transforma testo em estradiol, você colocando esse estradiol dentro desse ambiente totalmente inflamado, você não vai ter a resposta que você espera dessa testosterona, tá? Então é muito, muito importante que antes que você faça a TRH, você melhore o teu peso, você melhore o teu grau de estresse, você melhore esse ambiente inflamado no teu corpo. E principalmente a situação, né, o ativo, na verdade, que mais transforma testosterona em estradiol são os xenoestrógenos, presentes aonde? No plástico, no fitalato, naquele plastiquinho que você toma café, naquela água naquela água que vem na garrafinha plástica, cheia de xenoestrógenos, na tinta de cabelo, na unha, né? Então você tem xenoestrógenos no ambiente o tempo inteiro. Então é muito importante que antes de fazer uma terapia de reposição hormonal, você, enquanto pessoa e paciente, seja totalmente investigado. Não adianta você chegar e usar uma terapia de reposição hormonal num corpo completamente estragado, num corpo completamente inflamado, numa pessoa que tem um consumo muito grande de xenoestrógeno. E é o que eu falo, antes de usar um hormônio, você tem que equilibrar todo o organismo desse paciente. Porque senão esse hormônio vai se transformar em uma outra substância que você não quer, podendo trazer algum problema. Então, quando vocês me perguntam o que eu acho da terapia de reposição hormonal, essa é a minha resposta. A terapia de reposição hormonal, ela é maravilhosa quando bem feita. Ela melhora muito a qualidade de vida do paciente. Mas esse paciente, ele tem que estar dentro de um ambiente que comporte essa terapia de reposição hormonal. O que é um ambiente que comporte? Um ambiente que não esteja inflamado. Um paciente que a insulina está ok, que a glicemia está ok, que está dormindo bem, que está fazendo atividade física, que tem um percentual de gordura baixo. Um paciente que o histórico familiar dele não tem histórico de câncer. Um paciente que foi tem uma investigação cardíaca toda perfeita, né? Então não adianta você fazer uma terapia de reposição hormonal sem ter uma avaliação completa, sem ter um monitoramento durante o uso do hormônio, tá? E no time certo. Foi o que eu falei, terapia de reposição hormonal tem que ter timing. Não adianta, mulheres menopausadas há muito tempo, se faz terapia de reposição hormonal, é um grande risco, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma avaliação completa. Um profissional que entenda de terapia de reposição hormonal e um acompanhamento nutricional para que você fique livre desses xenoestrógenos, para que você tenha um bom aporte de antioxidantes na sua dieta, para que você consiga entrar nesse equilíbrio e monitorar. Não adianta fugir, não adianta sumir, fazer o tratamento e sumir, né? Tem muita gente usando chip hoje em dia, né, esses chips, né, subcutâneos, e some, fica lá com o chip 6 meses e não faz monitoramento, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, fígado. Não adianta fazer terapia de reposição hormonal com o fígado comprometido, com uma esteatose hepática, né, com uma pessoa que tem um sistema detox totalmente comprometido. Os hormônios, eles passam pelo fígado, salvo os hormônios em gel, né? Eles passam pelo fígado.
Então você tem que ter um sistema de detox funcionando corretamente para que você transforme essas substâncias que são insolúveis em substâncias solúveis e sejam eliminadas do teu organismo. Se você tem aí esteatose hepática, um fígado que não funciona bem, se você come tudo errado, não adianta, você não vai fazer a detoxificação correta desses hormônios, tá? Então, não é que eu seja contra ou a favor da terapia. Ela tem que ter uma indicação feita por um médico de confiança, ter um médico que saiba trabalhar com isso. Tem que ter uma avaliação, um raio-x, um scanner seu completo antes de fazer. Não vá fazendo terapia de reposição hormonal só numa conversa com o médico. Ele tem que passar um exame completo seu, um exame de sangue completo, um exame cardíaco completo seu. Ele tem que avaliar todo o teu histórico. E você tem que estar com um ambiente corporal perfeito, um ambiente metabólico perfeito, sem inflamação, dormindo bem, fazendo atividade física, senão não adianta. Beleza, gente? Meia hora. Era uma live rapidinho, daqui a pouco minha outra paciente está chegando. Dá para ganhar massa muscular só com alimentação? Claro que dá. Agora depende de você, né? Não é só alimentação. Para você ganhar massa muscular, é a tríade: alimentação, sono e treino. Se você só treina e não come direito, não dorme, você não ganha músculo. Para ganhar músculo, você tem que dormir direito, você tem que comer direito e você tem que treinar direito. Associado a esses três, os seus hormônios têm que estar, maravilhoso para você ganhar músculo, tá? Ganhar músculo é muito mais difícil do que reduzir gordura, gente, acredite nisso. Gente, essa live foi uma live surpresa, só para responder mesmo uma pergunta, essa pergunta que eu recebo aí direto sobre terapia de reposição hormonal, tá? Essa foi é o que eu acho, tá, da terapia de reposição hormonal. Pode ser que outras pessoas, outras nutris, outros médicos tenham uma opinião completamente diferente que a minha. É o que eu acho, é o que eu vivo aqui no consultório diariamente com as minhas pacientes, tá? Então, fica a dica para vocês. A reposição hormonal em gel é menos perigosa? Sim. Sim, você não tem passagem hepática, né? Você não tem fígado, né? Então, a parte do fígado você já elimina, mas todo o resto você tem que monitorar, tá? Então, essa é a minha opinião sobre terapia de reposição hormonal. Ela tem você vê grandes benefícios na melhora da qualidade de vida dos pacientes, mas tem que ser bem feita, né? Tem que ter monitoramento, tem que ter avaliação, tem que ter o timing para fazer de forma correta, tem que usar junto com antioxidantes, tem que ter um preparo do teu fígado para ser usado, né? Você tem que usar bastante aí os antioxidantes de qualidade, né? Tanto na alimentação como na suplementação. Tá bom, gente?